Ei pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Laura e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pode Analisar. E hoje, gente, a gente vai falar sobre um tema muito querido por vocês, um tema muito pedido, muito desejado, que é falar sobre mestrado. Em especial, a gente identifica cada vez mais a importância, de uma especialização quando a gente está lidando ali com a área de dados e a área de inteligência artificial. Então, por conta disso, está sendo muito pedido aqui para eu compartilhar um pouco sobre dicas, de mestrado, como iniciar e tudo mais. Lembrando que eu já fiz um vídeo respondendo as principais dúvidas de vocês, que eu tinha aberto uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, @lauradeiratalks, onde eu pedi para vocês colocarem as principais dúvidas que vocês têm em relação a mestrado e doutorado na área de inteligência artificial. E ali eu respondi um pouco mais, já tem um vídeo aqui no canal onde eu liberei a minha resposta sobre essas principais dúvidas. Então, antes de vocês colocarem dúvidas e tudo mais, por exemplo, nesse vídeo, eu vou pedir para vocês darem depois, depois desse vídeo acabar, se surgir dúvidas, vão lá nesse outro vídeo que vai estar fixado aqui nesse vídeo. Vão lá e assistem, e caso não tenha sido respondido, pode colocar suas dúvidas, tá? Em um dos vídeos que eu vou estar respondendo. E nesse vídeo em específico, eu vou falar sobre: ok, Laura, eu decidi que eu quero fazer mestrado e doutorado, e qual é o próximo passo? O que eu preciso fazer? Mas antes de eu responder, bora pra vinheta. Bom, gente, então o intuito aqui desse vídeo é eu dar um pouquinho de dicas de próximos passos, os primeiros passos que você precisa dar quando você decide seguir esse tipo de especialização, que é um mestrado ou um doutorado. Então, questões como saúde mental, como conciliar, tudo isso eu já respondi no vídeo de principais dúvidas que tá anexado aqui nesse vídeo, tá? Então, depois dá uma puladinha ali para poder assistir e ver ali as dicas que eu dou mais voltadas para esses assuntos, tá bom? Gente, antes de eu falar um pouquinho sobre primeiros passos, eu vou dar só uma breve introdução para quem é que caiu de paraquedas nesse vídeo, para quem não assistiu o primeiro vídeo. Eu faço mestrado em ciência da computação com foco em inteligência artificial na Universidade Federal do ABC. Eu iniciei meu mestrado em 2022 e eu vou me formar esse ano no mestrado. Então, eu tenho ali uma boa jornada ali em questão de trabalho, estudos e também de primeiros passos, com base em todo o aprendizado que eu coletei ao longo desses 3 anos. Então, aqui eu quero passar esse conselho para vocês de quais são os primeiros passos que vocês precisam dar quando vocês decidem tomar essa decisão. Uma das primeiras dicas que eu dou é vocês conseguirem definir qual é o seu objetivo fazendo esse tipo de especialização. Então, é um exercício mais de aprendizado para você tentar identificar o porquê que você escolheu esse tipo de especialização. É por pesquisa acadêmica, é crescimento profissional, é mudança de carreira, o que seria? E o segundo passo é você identificar se você quer fazer um mestrado acadêmico ou um mestrado profissional. E qual que é a diferença entre um e outro? Então, olhando um pouquinho mais para mestrado, tá? Que a gente tem essas duas possibilidades em algumas universidades federais. O mestrado acadêmico, ele é um pouco mais focado em pesquisa, tá? E aí ele ajuda você também a, por exemplo, numa segunda etapa, você ir para o doutorado, tá? Então, o acadêmico é mais focado em pesquisa acadêmica, né? O mestrado profissional, ele é focado um pouco mais na aplicação do conhecimento prático, de forma prática, no mercado de trabalho. Então, normalmente é feito parcerias com empresas e você normalmente precisa resolver ali algum problema, ou você precisa depois vender sua solução para alguma empresa. Então, ele é até interessante para quem quer ter um projetinho prático, para quem já quer ali ter resultados, para colocar no seu currículo e tudo mais, tá? Então, é importante você, caso você esteja optando para fazer um mestrado, tentar entender e refletir qual dos dois tem mais a ver com você. Saibam que, para você responder essa pergunta de mestrado acadêmico ou profissional, você precisa antes refletir o porquê que você quer fazer esse tipo de especialização. Então, por que você quer fazer mestrado ou por que você quer fazer doutorado? Qual que é o seu objetivo? Tá, com base nisso, se você escolheu fazer mestrado, vai ser um mestrado acadêmico ou um profissional com base no seu objetivo? Mesmo te ajuda a lá na frente, quando você estiver desmotivado, você lembrar de qual foi meio que a sua promessa que você fez para você mesmo. Então, esse momento de reflexão antes de dar os outros passos é muito, muito importante. A dica é você escolher a área e o programa que você vai fazer a sua especialização. Para você conseguir escolher a área, o programa, eu falo programa porque cada universidade vai ter um programa diferente para cada uma das áreas diferentes. Então, existe um programa, por exemplo, para computação, um programa para quem quer fazer neurociência. Então,
como primeiro passo aqui, é você pesquisar programas de mestrado e doutorado em universidades que tenham linhas de pesquisas muito alinhadas ali com o seu interesse. Então, é importante vocês entenderem ali o porquê você está fazendo isso e o que você quer desenvolver. Então, até esse ponto do entender, né, a pesquisa alinhada ao seu interesse, uma dica que eu dou muito é você entender primeiro passo, assim, porque é bem difícil você já definir, para quem já tem definido qual vai ser o projeto que quer aplicar no mestrado e no doutorado, para quem não tem esse conhecimento ainda, porque eu também não tinha quando eu entrei, eu comecei primeiro entendendo quais são as tecnologias que eu queria desenvolver um pouco mais. Então, por exemplo, no meu caso, eu queria muito trabalhar, né, fazer esse foco um pouco maior em inteligência artificial. Então, eu foquei em 2 áreas da inteligência artificial que eu queria desenvolver, que é a área de NLP, de processamento de linguagem natural, e a área de machine learning, que eram ali tecnologias que eu já tinha mexido no mercado de trabalho, que eu já gostava, já tinha familiaridade. Então, eu não iria sofrer tanto impacto no mestrado. E também eu conseguiria aprender bastante. Então, com base nessas tecnologias que eu queria desenvolver, eu já consegui entender quais professores eu poderia chamar. Então, para quem está procurando, sempre é bom olhar nessa questão do programa de mestrado. Normalmente, cada universidade libera ali qual é o corpo docente, quais são os professores. E ok, a gente tem acesso liberado aos professores e às suas linhas de pesquisas, e normalmente eles colocam lá quais são as tecnologias e áreas que eles mexem. Se é machine learning, se é reconhecimento de padrões, se é tecnologia voltada à área de educação. Então, você consegue ali já entendendo quais são os professores que têm a ver ali com os seus tópicos de interesse. E foi ali que eu encontrei minha orientadora e muitos outros professores. E aí eu encaminhei um e-mail para eles marcando ali um bate-papo. Então é importante você ter ali, pelo menos antes de você se inscrever, né, num programa, você já ter conversado com alguns professores para você entender quem toparia ser seu orientador, né? Quem tem mais fit com você. Porque normalmente as universidades, elas aceitam e têm mais confiança em alunos que já entram com orientadores. Então, manda mensagem, manda e-mail ali, normalmente eles liberam também o e-mail de cada um dos professores, manda um e-mail, explica a sua situação e pergunta se a pessoa tem ali um momento na agenda dela para vocês conversarem e você se apresentar. Para sumarizar aqui, para você poder escolher a sua área de atuação, é importante você identificar quais são as tecnologias que você quer desenvolver ou mexer, e também, se você já tem claro, por exemplo, o que você quer estudar, né? Se é tecnologia para educação, se é inteligência artificial na área de saúde, se você já tem esse macrotópico em mente, beleza, fica até mais fácil de você achar um orientador. Caso não, aí vai para essa estratégia da tecnologia, né? Quais são as tecnologias que você quer mexer? E aí você conversa ali com o orientador, com os professores, e normalmente ele já tem até mesmo pesquisas ali em aberto que eles estão desenvolvendo, eles conseguem até contribuir ali e dar ideias diferentes, tá? Então, beleza. Então, é importante o mestrado que está muito em linha com as tecnologias e com a linha de pesquisa que você quer seguir. Depois, importante é vocês consultarem os requisitos de entrada, então ver ali no programa que você viu se tem prova, se precisa de projeto de pesquisa, se tem entrevista, se precisa de carta de recomendação. Então, normalmente, cada universidade deixa bem explícito quais são as etapas ali do processo seletivo, né, para poder ingressar. O que aconteceu comigo teve uma prova, eu fiz e teve uma carta de recomendação. Então, na época que eu entrei, como foi uma época ali meio que pós-pandemia e durante a pandemia, então eu não precisei desenvolver nenhum projeto de pesquisa e não precisei passar por entrevista, porque eu já tinha a minha orientadora também bem clara. Então, eu só fiz a prova e tinha uma carta de recomendação de 2 pessoas, né? Uma pessoa que trabalhou comigo ou professores. Então, a carta de recomendação normalmente é bem importante, então escolham bem quem vai escrever para você. Normalmente eu indico alguém que trabalha com você e algum outro professor, tá? Então, dá mais credibilidade. Então, se você tem ali pares ou até mesmo seu chefe, se puder escrever, né, sobre você, dar essa carta de recomendação, é bem importante. E até mesmo professores, né? O meu caso, eu pedi para um professor da minha graduação escrever para mim, porque a gente tinha feito um projeto bem bacana e ele tinha gostado ali do meu desenvolvimento. Então, eu pedi para ele escreveu e aí deu tudo certo. Agora,
se eu não me engano, eles estão pedindo projeto de pesquisa, então você já precisa ali ter uma ideia de qual vai ser a sua linha de pesquisa, né? O que você vai querer resolver. Então, quando a gente fala de linha de pesquisa ou projeto de pesquisa, é mais você explicar o que você quer resolver, o que você quer desenvolver. Ah, eu quero mexer com inteligência artificial, só que ensinando crianças. Ok. Então, escreve lá o que você quer resolver, por que você está querendo resolver isso e como você imagina. O como não precisa estar escrito em pedras, até porque você ainda nem chegou a se aprofundar na pesquisa, mas eles querem ter até um direcionamento ali para ver como que você vai desenvolver aquilo, como é que está a sua parte científica, tá? Então, projeto e linha de pesquisa é meio que isso que eles querem dizer. Um ponto ali que tem um pouco a ver com a estrutura ali, os requisitos do programa que você vai participar, é um pouco mais você ver a estrutura do curso, tá? Ver questão de disciplinas ofertadas, a carga horária ali que você vai precisar desenvolver. Então, cada programa vai ter uma carga horária que você precisa cumprir, tá? Porque senão você não se forma. Verificar se tem obrigatoriedade de publicações. Então, se você precisa necessariamente publicar ali um artigo científico, se eu não me engano, pelo menos na universidade que eu estudo, não era obrigatório publicação de artigo científico, porém dava um plus ali quando você chegava numa banca, né? Na banca final ou até mesmo na qualificação. Porque está mostrando que a academia, né, e as pessoas do mundo acadêmico aceitaram a sua pesquisa. Mas é sempre bom dar essa procurada. Caso não tenha essas informações, quando você for conversar ali com o seu futuro orientador ou com o professor de interesse, aí você pode perguntar sobre isso, tá? Que eles respondem, então é bem tranquilo. E uma outra coisa que é bem legal, até uma dica plus, e foi algo que eu fiz, foi conversar com ex-alunos ou alunos que estudam na universidade, no programa que eu escolhi. Então, o programa que eu escolhi é um programa de computação, né? E aí eu já tinha pessoas ali conhecidas, principalmente no mundo da comunidade de tecnologia, que já fizeram e estavam estudando naquele programa. Então eu peguei feedback com eles, peguei dicas, então eles sempre dão ótimas dicas do que fazer, com quem conversar, quais professores são um pouco mais críticos, quais professores são mais tranquilos de lidar. Então eles dão, né, esse feedback. Mas eu não conheço ninguém que estudou lá. Procura no LinkedIn. Normalmente no LinkedIn as pessoas colocam aonde se formaram. Então, se você procurar ali a universidade que você quer estudar, sempre vai aparecer ali ex-alunos, né, ou pessoas relacionadas ali à universidade. O ponto aqui de dica é você escolher um bom orientador, né? Então, eu já falei para vocês procurarem orientadores lá na página do programa. Vocês procurarem orientadores que tenham um pouco a ver com as tecnologias que você quer se desenvolver, ou a linha de pesquisa que você já tem em mente. E, normalmente, cada professor, né, normalmente não, cada professor, quando a gente fala de mestrado e doutorado, eles têm ali um Lattes, né? O Lattes é um site científico ali, onde as pessoas colocam as suas publicações no mundo acadêmico. Então, é legal você ler ali artigos e projetos que já foram publicados por esse orientador ou por esse professor. Porque ali você consegue ver se tem a ver ali com a linha que você imaginou, você consegue ver ali a qualidade de publicação daquele professor, e até mesmo te ajuda na conversa que você for ter com ele, né? Então é sempre bom você pesquisar antes sobre o professor, antes de ir para essa reunião com ele. Então esteja bem preparado, esteja bem embasado ali. E além disso, caso você já tenha ali uma linha de pesquisa em mente, reunião ali que você for ter vai ser até importante, porque ter um professor ali que já está interessado no seu trabalho, já está interessado ali no seu projeto, pode facilitar a sua aprovação dentro da universidade, tá? Então é um momento ali para você se vender, mostrar ali que você é uma pessoa confiável e vender o seu projeto. Mas caso você não tenha em mente ali um projeto lá na hora, é sempre bom você conversar ali, vender suas qualidades, falar do seu interesse, explicar quais são as tecnologias que você tem em mente, falar de toda a sua trajetória, por exemplo, no mundo do mercado de trabalho, tá? Então, isso também vale. Você, por exemplo, já escreveu artigos científicos antes, se você já fez projetos de pesquisa científica, por exemplo, a iniciação científica, também é legal você falar lá na hora para o seu futuro orientador ou para o professor que vai estar conversando com você. Normalmente, quando a gente vai fazer a inscrição, aí entra no próximo passo, que é você se preparar para o processo seletivo, né? Então, depois você já tem um conhecimento do programa, requisitos mínimos e etapas, vamos falar um pouquinho mais, então, do processo seletivo. Então, normalmente, tem a prova, né, que você precisa
precisa fazer. Então, dependendo do programa, vai cair assuntos relacionados a esse tópico. Então, por exemplo, eu fiz em computação, né? Meu programa é de computação. Então, eles colocam ali meio que a ata dos macrotópicos que vão cair e você consegue estudar. E aí você estuda, né? E aí você faz a prova. Então, normalmente, a prova está relacionada com o programa que você está se inscrevendo. Se é programa de sistemas de informação, vai ser um assunto, com ciência da computação vai ser outro, que é esse que eu tô. Neurociência vai ser totalmente diferente. Então, cada programa vai ter o seu nível de conhecimento que eles vão exigir ali na prova. Depois disso, então, é importante vocês lerem, tá? O que vai cair ali na prova. Normalmente, eles liberam esse edital, tá? Com esses pontos macros, ou vocês podem ver provas antigas que esse programa já liberou. Então, normalmente, eles liberam provas antigas dos anos passados, e aí você consegue dar uma olhadinha e anotar ali quais são os temas que costumam cair com mais frequência em cada uma dessas provas. Depois a gente entra na parte de análise de currículo. Então você vai se inscrever no programa, né? Eles liberam ali o dia da prova e tudo mais, aí eles liberam se você passou ou não na prova e vai ter uma análise de currículo nesse meio tempo. Então, a análise de currículo conta pouco, tá? Então, fiquem tranquilos, mas ela é importante para eles entenderem quem é você. Então, ali você vai preencher ali no sistema, né? Quem é você, projetos que você já fez, link do seu site no Lattes, caso você tenha. Eu não lembro se site no Lattes, se ele é obrigatório, tá? Mas tem essa parte de você colocar links ali de você explicar os seus projetos que você já desenvolveu, se você já tem experiência. Então, tudo isso você vai preenchendo ali. Lembrando que as perguntas de mestrado e doutorado, elas podem mudar, tá? Até porque o doutorado, eles vão exigir algumas informações um pouco a mais do que, por exemplo, o mestrado. Caso eles exijam essa parte de projeto de pesquisa ou para você explicar ali qual vai ser a sua linha de pesquisa, se for um mestrado acadêmico, você precisa ali de um esboço do tema que você pretende estudar ali na universidade, tá? Então, é bem aquele ponto que eu já tinha comentado com vocês. O que vocês estão tentando resolver, né? O que vocês querem desenvolver, por quê e como vocês imaginam. Então, são 3 perguntinhas ali que normalmente é importante você ter deixado bem explícito, né? Você ter respondido isso ao longo ali do seu texto. E ali, normalmente, quando eles liberam essa questão de projeto de pesquisa, é sempre bom ver se tem alguma regra, né? Se existe alguma formatação de documento que eles estão pedindo, tá? Então, normalmente, eles liberam isso nas próprias regras ali no edital. Gente, o vídeo foi esse. Foram várias informações. Não quero fazer um vídeo muito longo, até porque são muitas informações. Mas aqui eu dei uns principais passos ali que eu indico vocês começarem a fazer. O primeiro é você definir sua motivação e o tipo ali de programa e área que você vai querer desenvolver. Dei ali algumas dicas de você olhar, por exemplo, as principais tecnologias que você quer desenvolver. O segundo é você pesquisar programas e requisitos de entrada. Então, cada universidade vai ter o seu próprio programa e também, dependendo da área de atuação que você escolher, vai ter um programa diferente, tá? Próximo ponto, né, é você identificar ali, buscar um orientador. Então, você tem um professor que já está ali dentro, que já comprou a sua ideia e quer ali te ajudar, é muito mais fácil, né, nas próximas etapas. Então, normalmente é bem importante vocês separarem esse tempo para vocês entenderem quem são os professores, quais professores estão alinhados com o que você quer desenvolver e muito mais. O próximo ponto seria para você se preparar, né, nos processos seletivos, então entender como que é o formato, se vai ter prova, currículo, se precisa de projeto, quais são as horas complementares que você precisa entregar ali quando você estiver lá dentro da universidade. Também, né, coletar feedbacks de alunos e ex-alunos do programa que você escolheu. E também para vocês sempre prestarem atenção, que eu acabei não comentando, mas é bem importante prestarem atenção nos prazos, seja o prazo de inscrição, seja o prazo de submissão do projeto ou da prova, tá bom? Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!